Uma brincadeira que pode causar sérios problemas. Segundo informações da Polícia Militar, o número 190 recebe mais de 2.000 trotes em 24 horas. Essa ação atrapalha e muito o atendimento de ocorrências verdadeiras. Diariamente, a polícia recebe inúmeras ligações de denúncias e, dentre essas chamadas, alguns trotes. Em Pindamonhangaba, nos últimos dias, a Delegacia de Polícia Civil identificou um dos autores dessas ligações, que inclusive já está sendo indiciado. Estamos aqui com Vicente Lagiotto, delegado da Polícia Civil, que vai nos falar um pouco mais sobre essas ligações. Doutor, como que aconteceu esse caso aqui em Pindamonhangaba? O morador de uma casa na Avenida Fonte Júnior relatou em registro de ocorrência que já por 5 vezes teriam acionado a Polícia Militar alegando que ocorria um furto em sua casa, fato que não é verdadeiro. A partir do momento que ele fez esse registro, nós entramos em contato com o Copom, requisitamos algumas informações que confirmaram essas ligações e, através da investigação do setor de investigação geral da Polícia Civil, identificou-se o responsável por essas ligações, que já foi ouvido também, e esse expediente todo já está sendo encaminhado ao Poder Judiciário. E qual a punição para quem comete esse tipo de infração? A falsa comunicação de crime que aciona forças policiais, a pena vai até 6 meses de prisão. Obrigada, doutor. A polícia trabalha sempre em prol de combater a criminalidade aqui na região do Vale do Paraíba e em todo o Brasil e conta com a conscientização de toda a população para evitar esse número de chamadas, para diminuir essas ligações, os trotes, porque isso só vem atrapalhar a atividade da polícia. Louise Maiana, repórter setorial. O roubo de celular é o crime com maior crescimento na região. A cada dia, o uso de aparelhos celulares fica mais comum. Quanto mais caros e sofisticados, mais cobiçados pelos bandidos. O roubo de celulares sempre foi um crime comum. Entretanto, com os novos aplicativos e tecnologias, o aparelho tem se tornado cada vez mais o alvo de bandidos. Em cada canto das ruas, é possível encontrar várias pessoas conectadas. Tá na minha mão, realmente. Não, mas eu sempre guardo no bolso, assim, pedi pra minha amiga pôr na bolsa, mas não tem jeito, eu ando sem bolsa mesmo. É perigoso. Hoje em dia tá ruim. É perigoso, mas só que fazer o quê? A gente, no dia a dia, né, correria, a gente tem que usar, né? A equipe de reportagem acompanhou a aflição da Daniele Alves. Segundos antes da entrevista, ela foi assaltada próximo à Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté. Numa saidinha bancária, o assaltante levou uma quantia em dinheiro e o aparelho celular da dona de casa. Foi agora aqui no Banco do Bradesco. Eu estava saindo do banco, daí não sei se o homem estava vigiando ou não. Assim que eu saí, ele chegou para trás de mim, assim, encostou esse leite em mim, que era para mim pegar, dar o dinheiro, o valor que ele sabia. Não sei se estava vigiando ou não. Peguei, precisei dar o dinheiro tudo e meu celular, do valor de 2.000 e pouco. Aí eu tô no raso, menino, tô nervosa. Há 3 meses, o militar do Exército, Lucas Felipe, também foi assaltado no centro de Taubaté. Ele estava utilizando o aparelho quando foi surpreendido por um bandido. Eu estava mexendo nele, foi no centro da cidade mesmo. Foi aqui na Barão do Rio Branco, de frente com o Banco Bradesco. Daí foi durante a hora do almoço, na hora bem movimentada do centro. Então o cara passou correndo, pegou e não deu nem tempo de reagir. Daí fui boletim só. O capitão Carlos Alberto, do 5º Batalhão da Polícia Militar em Taubaté, conta que 1/3 dos roubos gerais que acontecem na cidade é de celulares. Ele acrescenta que, apesar da diminuição dos indicadores associados a esses casos, os assaltantes continuam tirando proveito de qualquer situação oportuna para roubar ou furtar celulares. Eles agem em função da vontade de querer praticar o intento criminoso, da habilidade de praticar aquela ação e, sobretudo, da oportunidade. Nós temos casos de pessoas que foram vítimas de roubo, por exemplo, em ponto de ônibus, que está ali totalmente desatenta, fazendo o uso do aparelho, muitas vezes acessando uma rede social e dispersa aquilo que acontece à sua volta. Então, isso é a oportunidade que se apresenta para o infrator. Para que os roubos não aconteçam, é importante ficar bem atento. Todo o aparelho celular, ele é identificado através do que nós chamamos de e-mail. Esse e-mail é um código, ele identifica o aparelho celular. Então é importante que as pessoas saibam esse número
para quando do extravio desse aparelho, seja através do furto ou do roubo, informe o distrito policial e esse número será inserido no boletim de ocorrência. Asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Digitou esse número, automaticamente aparece o número do e-mail. É esse número que as pessoas devem guardar para uma eventualidade dessa aí. Poluição sonora. Como afeta o dia a dia e o meio ambiente? Ela é um dos maiores problemas ambientais nos grandes centros urbanos e ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente. Como outros tipos de poluição, a sonora causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas e, por isso, é considerada um problema de saúde pública mundial. Você já deve estar acostumado com estes sons. Acho que dos carros, né? Dos buzinas, gritaria. São as buzinas dos carros, é o barulho que mais me incomoda. Motor de ônibus, caminhão. Mas é buzina, carro, ônibus, essas coisas assim. A gente vive cercado de barulho por todos os lados. Tanta gente já se acostumou a essa rotina que eles acham que não há problema algum em conviver com tanto ruído. Mas muitos só vão se dar conta quando os zumbidos aparecerem. Ocorre principalmente na perda de audição abrupta. Então, quando você tem um estouro, assim, você tem aquela diminuição da audição, porque não deu tempo do músculo do estapédio contrair e proteger, e vai gerar um barulho no seu ouvido, que eles chamam de zumbido. E isso tende a desaparecer depois, mas a perda não. A poluição sonora já se tornou um problema de saúde pública. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com algum problema no aparelho auditivo. E segundo o Dr. Gilberto, vários fatores contribuem para o aumento dessa estatística. Você é responsável pelo teu fone de ouvido. Não vai ser o jovem, o adulto, ou mesmo o adulto hoje em dia que está usando, você tem que ser responsável. Então você tem que saber o volume que você usa, a quantidade de horas que você usa, o que você precisa estar fazendo para se preservar. São barulhos muito altos, que têm volume muito alto. Aqui a gente considera pela lei acima de 80 decibéis, tá? Ou são barulhos que incomodam, que a gente chama de infrassom, tá? O que é um barulho muito alto? É um ônibus numa avenida brecando, aquele todo barulho junto. E o que são infrações? São barulhos que incomodam a partir de certo horário, né? Porque a gente não consegue tirar essa infração do dia a dia. Então o que a lei faz? Limita até certo horário. Ainda segundo a OMS, um ruído de 50 decibéis já prejudica a comunicação. E é a partir dos 55 decibéis que alguns sintomas começam a aparecer se a pessoa for exposta a esse ruído a longo prazo. Fique de olho neles. Estresse, depressão, insônia e até mesmo agressividade. Sem contar, claro, com a perda de audição temporária ou permanente, dor de cabeça e até perda de memória. Essa fonoaudióloga conta que é possível conviver numa cidade cheia de barulho por todos os lados. Da perda auditiva é causada por exposição ao ruído. Então tem leis para isso, né, que já previnem que a gente tem que ter ciência para acionar o poder público, o poder legislativo que cuidam disso. Então, um comício, carnaval, ano novo, eles têm que pedir uma autorização para naquele dia, naquela hora, vai haver barulho. Então, são datas comemorativas especiais. E dentro disso, eles têm que seguir certas normas de barulho e de intensidade. Algum problema auditivo, com certeza todos vamos ter. Muitas pessoas experimentam algum grau de perda auditiva a partir dos 40 anos por motivos naturais mesmo, mas a maioria custa admitir que já não ouve tão bem quanto antes e procurar um médico pode ser a melhor saída. Zumbido, tontura ou dificuldade de escutar. Tá, alguma dessas três coisas apareceram, aí obrigatoriamente precisa se procurar um médico. E se você é exposto a esse som constantemente, né? Se você está numa firma, a firma vai lá e te obriga. Mas se você está fazendo isso com você, com o teu aparelho auditivo, com qualquer coisa, obrigatoriamente você tem que ir no otorrino, obrigatoriamente fazer uma audiometria e ver
como isso está. Nesta edição, você viu que desemprego na região do Vale do Paraíba aumentou novamente. Maio, o pior mês com saldo negativo de desemprego. Preços de remédios pressionam o custo de vida da população de São Paulo. O Ministério da Saúde atualiza dados de casos suspeitos de microcefalia. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho o verá. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet.